Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O País Econômico, numa semana bastante intensa em termos de informação numérica e econômica. Enfim, vamos discutir dois principais pontos, nomeadamente esta decisão do governo de renegociar a dívida pública, especificamente a dívida da MAM e da Proíndicos, e vamos também analisar as decisões do Banco de Moçambique tomadas na última sexta-feira e que vão ter um impacto na vida das pessoas e das empresas. Para discutirmos estes dois temas, tenho como convidados os economistas Arlindo Langa, que é professor de Economia, como disse, na Universidade Eduardo Mondlane, e João Mosca, que é investigador e também professor na Universidade Politécnica. Muito bem, ficamos a saber na terça-feira que o governo moçambicano está a renegociar a dívida pública, particularmente da MAM e da Proíndicos. O processo de negociação está a ser encabeçado pelo ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliani, que foi a Londres reunir com os credores. Só para os telespectadores terem uma ideia, a MAM tem uma dívida de 535 milhões de dólares e devia pagar a primeira prestação no dia 23 de maio no valor de 175 milhões de dólares. Não pagou. A Proíndicos tem um empréstimo de 622 milhões de dólares e devia pagar a primeira prestação em setembro. Também não pagou. Se tratar de uma dívida com garantia do Estado, o governo teve de entrar e está a tentar renegociar. O objetivo destas duas empresas era assegurar a logística e também a segurança dos projetos de gás e petróleo na bacia do Rovuma. Arlindo Langa, começo mesmo por si. No fundo, já era previsível a renegociação destas duas dívidas. Sim, muito obrigado e boa noite, senhores telespectadores da STV. Sim, era já previsível, porque recordo-me que esta questão foi levantada em relação a Ematum alguns meses atrás. Era previsível porque depois de se tornar público o facto de ter havido dívidas contraídas pelo Estado para financiar a constituição dessas três empresas, houve muitos factos que concorreram para que aquelas empresas não realizassem o seu objeto social segundo aquilo que foi o estudo de viabilidade feito. Portanto, muitos fatores aconteceram. Um deles é, portanto, os doadores internacionais ao se virar de costas contra Moçambique, portanto, não apoiando a balança de pagamentos, o FMI cortando os empréstimos que vinha, o financiamento que vinha fazendo ao governo, os parceiros bilaterais cortando os financiamentos que vinham fazendo, porque também fazem parte do FMI. Então, tudo isso concorreu para inviabilizar, em certa forma, aquilo que eram as projeções que tinham sido feitas em relação a essas empresas. Então, não estando a produzir as empresas, não estando a implementar em 100% aquilo que se previa, é de fato de esperar que as empresas não pudessem honrar com seus compromissos. Mas eu, para mim, tenho que dívida não é problema enquanto houver possibilidade de pagar. A renegociação da dívida significa, portanto, restabelecer um novo calendário de pagamento e novas formas. Renegociação significa também, em parte, a falta de capacidade de pagar, pelo menos nos termos iniciais em que essa dívida foi contratada. Ou seja, se vai alargar o prazo para aliviar-se as prestações de pagamento, quer dizer que os paradigmas alteraram completamente. Portanto, neste momento, o país e estas empresas não são capazes de pagar a dívida. Sim, o governo reconheceu a incapacidade, portanto, de pagar as prestações que estavam definidas para aqueles empréstimos. Daí a necessidade, daí ter se reunido com os principais credores em Londres para apresentar a necessidade de renegociação dessas dívidas. Portanto, conforme eu dizia, a razão daquelas empresas não terem conseguido implementar os seus projetos nos termos que haviam sido definidos inicialmente tem a ver com a turbulência que se seguiu à divulgação da existência dessas dívidas, pois que muitos fatores concorreram para que essas dívidas, para inviabilizar a implementação das empresas. Então, o problema não está naquilo que se programou como implementação das empresas, mas está naquilo que aconteceu, os efeitos exteriores à programação ou às projeções que os economistas haviam feito em relação àquelas empresas. Portanto, a renegociação
é sempre boa. Trata-se de redefinir os prazos de produção das empresas e olhando também os fluxos financeiros que vão resultar dessa produção no futuro e por essa via poder pagar as prestações que são devidas pelos empréstimos. João Mosca tem a mesma opinião? Acha que o processo desta renegociação é assim, é tão pacífico como coloca o Arlindo Langa aqui? Boa noite, senhores telespectadores, muito obrigado pelo convite. Eu penso que hoje vamos ter a felicidade de ter duas opiniões bem diferentes entre mim, pelo menos neste primeiro ponto, e o meu colega Langa, não é? Porque já há muitos anos, pelo menos 5 anos, que se vem alertando o Governo de que a subida da dívida pública estava a se tornar muito perigosa. Mas num contexto em que o Estado acumulava sucessivamente déficits e, portanto, dívida pública. A dívida pública não é resultante somente destas dívidas. Estas dívidas representam menos de 20% da dívida do Estado. Portanto, a dívida do Estado anda por volta entre os 11 e 12 bilhões de dólares e são perto de 2 bilhões de dólares, portanto, não chega a 20%. Significa que os problemas são outros. Os problemas são que o nosso Estado veio incrementando sucessivamente um conjunto de despesas e de investimentos para os quais muito dificilmente seria previsível. Ok, previa-se que alguns resultados do gás começassem mais cedo, 2017, 2018, mas também os economistas devem introduzir nos seus cálculos e nas suas estimações os chamados fatores de risco. E penso que aqui os fatores de risco falharam completamente. Se houve estimativas, falharam completamente. Significa que, sendo um Estado permanentemente deficitário e em dívida pública crescente, sendo a nossa balança de pagamentos financiada sobretudo por recursos externos de capital, de investimento direto estrangeiro e de financiamentos externos, portanto, seria muito arriscado estar a fazer com que a dívida externa e a dívida pública fosse subindo permanentemente. O Governo foi informado e avisado dos riscos, mas não aconteceu. Mais, eu não vou entrar agora aqui em detalhes sobre as questões da legalidade, da transparência, no seu entender, portanto, apenas estritamente económico. No meu entender, acho que esta dívida pública é uma péssima dívida pública, não só pelos valores que representa, e não só referimos só à AMA e à Proíndice, ao conjunto da dívida pública moçambicanas, que é, neste momento, pode atingir 130% do PIB, que é um valor absolutamente fora daquilo que é considerado razoável, e mais, é uma dívida pública assente e cujo investimento foi em equipamento militar, pressupondo que o rendimento do gás haveria a aparecer. Portanto, tudo isto são investimentos de altíssimo risco que penso que houve demasiado voluntarismo e demasiadas expectativas do Governo do dia para fazer isso. Não faltaram indicadores de que o destino seria este? Não faltaram indicadores que isto poderia ser, provavelmente, uma das possibilidades de acontecer. Com certeza não há dúvida sobre isso. Arlindo Langa, esta linha, enfim, faltaram cautelas no nível de endividamento que foi feito para o país, tendo em conta os vários indicadores que eram levantados na altura, além do fator que levanta João Mosca, de que estas empresas iriam assegurar uma parte logística dos projetos do gás de carvão, mas ainda faltava também negociar com os principais operadores, no caso a EN, a Anadarko, que esta negociação ainda não estava feita. De alguma forma não houve, enfim, uma avaliação, digamos, não devidamente feita para que estes endividamentos fossem feitos. Não, eu não iria dizer que não faltou cuidado, que não foi feita a avaliação foi feita. As negociações com as multinacionais já datam há bastante tempo. E só que temos que ter consciência de que essas multinacionais muitas vezes aparentemente investem milhões de dólares na pesquisa, na prospecção, e tempos depois ouvimos dizer que as multinacionais já venderam as suas participações sociais nesses investimentos em Moçambique. Portanto, é um pouco difícil termos a segurança de que aquele que está a dizer que está a gastar $1 milhão por dia na prospecção e pesquisa de hidrocarbonetos, 2 anos depois já vendeu a autorização que lhe demos gratuitamente para fazer essa prospecção e pesquisa. Então, há esse problema. Portanto,
Cuidados houve. Eu não acredito que o governo, com 50 tal ministros, vice-ministros, não tivesse essa capacidade de ver isso. Agora, que há problemas de conjuntura internacional, os problemas que estão a acontecer a nível internacional, a redução dos preços das commodities, faz com que também as decisões de investimento se alterem de momento para momento. Portanto, esses fatores são exógenos a decisões internas do governo. Portanto, o governo não determina o que está acontecendo a nível internacional. E o que está acontecendo a nível internacional determina o que está acontecendo aqui em termos de investimentos internos das empresas estrangeiras. Então, no seu entender, isto é mais culpa da conjuntura que necessariamente de quem tinha que decidir sobre este. Olhando para os fatores internos e externos, no momento em que a decisão foi tomada, não havia problemas nenhuns. Mas só que a economia, evidentemente, a qualquer instante, a qualquer agitação que acontece, tanto problemas de segurança internacional afetam a economia, afetam as decisões de investimento e as prioridades que se estabelecem. Então, tudo isso vai afetando, portanto, as decisões dos investidores que nós temos aqui dentro do país. Portanto, em termos de decisão, no momento em que foi tomada, eu acho que estava devidamente correto. E sempre o governo defendeu que a dívida era sustentável. É claro, o Dr. Mosca dizia que é verdade, sim, que até as previsões que foram apresentadas pelo Banco de Moçambique são de que até o final de 2016 teríamos uma dívida na ordem de 130% do PIB. O crescimento econômico já foi revisto em baixa para 3,7% para 2016. Portanto, todas as questões, o crescimento da economia não estava previsto nesses níveis. Mas tem a ver com essa pressão que a comunidade internacional está a fazer relativamente à reação de Moçambique ter procurado defender as suas águas marinhas, a sua zona costeira, e a reação, de fato, daqueles que não querem, que queriam que continuassem a roubar os recursos marinhos que temos na nossa costa, continuassem a utilizar a nossa costa como local de baldeamento de mercadorias ilícitas. Então reagem, utilizam todos os meios de lobbies para prejudicar o Estado. E a coisa mais triste é você ter moçambicanos que acham, que gritam que o governo que fez mal, que esses estão a fazer bem e por aí fora. Então, essa é a coisa mais triste que podemos sentir neste momento. Mas o governo, tudo que fez em relação às chamadas dívidas ocultas, foi no interesse nacional. Foi no interesse da soberania, defesa da soberania do Estado moçambicano. Muito bem. João Mosca, aqui, Rinling Langa a defender que a culpa é dos parceiros de cooperação e da conjuntura internacional. Condicionaram o país a toda esta situação que vivemos hoje. Eu não posso dizer que os fatores externos não tiveram importância. Tiveram sim importância, mas não tanta como dizem. Por exemplo, fala-se das exportações e dos preços internacionais, mas não se fala que nós perdemos 300 milhões de dólares por isso, mas não se fala que nós poupamos 200 milhões de dólares pela queda do preço do petróleo. Portanto, o saldo negativo é somente de 100 milhões de dólares. Isso, no conjunto da dívida, no conjunto da situação da balança de pagamentos, são, como se diz, amendoins. Segundo ponto, eu queria dizer era que o problema dos recursos naturais e da pilhagem não é um problema da costa. Não sei se a madeira está na costa, não sei se os rinocerontes e os elefantes estão na costa, não sei se toda a exploração desenfreada e que retira toda a fertilidade dos solos que estão sendo feitas está na costa. Portanto, significa que o que houve, com certeza, foi que o governo anterior não só tomou absolutas ilegalidades, falta de transparência e apostou numa estratégia de desenvolvimento que não tem nada a ver com a realidade moçambicana e não tomou em consideração as previsões de grandes possibilidades de flutuações internacionais que são cíclicas e permanentes. Mais, digo, quando nós dizemos que os parceiros retiraram, e o FMI também se retirou, os parceiros retiraram, o FMI retiraram sim, mas por consequência de um conjunto de fatores internos e não externos. Os parceiros não tiraram dinheiro porque houve crise externa, como alguns dizem, o FMI não tirou dinheiro porque o FMI retirou dinheiro devido a situações de intransparência, de falta de cumprimento das regras de relacionamento de Moçambique com o FMI, como qualquer outro país do mundo que esteja afiliado no FMI. Portanto, eu penso que o meu colega Langa
aponta corretamente uma pequena parte do problema, chuta o problema para o exterior, diz que o governo atua bem, mas eu nunca vi os estudos deles. Os estudos do AMAM e do Proíndico, nunca vi. Seria transparência colocar os estudos à vista, mas não existem. Não é que não vi, não existem. Não existem. Portanto, é falso isto que existem os estudos. Então, que apresentem. Eu estou a dizer que é falso. E se realmente existem, então o governo de Moçambique que apresente os estudos. Porque, de facto, há informações de que esses estudos não existem mais. Os contatos que foram feitos são contatos feitos de uma certa maneira que põe Moçambique em xeque. Não só estas renegociações da dívida vão agravar a situação geracional dos nossos netos, dos nossos filhos. Porque quem vai pagar isso não vamos ser nós, vão ser sobretudo os nossos filhos. Portanto, ainda bem que já está a falar disso. Portanto, o que eu queria dizer é que o governo atua de uma forma muito ligeira, voluntariosa e, posso mesmo dizer que, economicamente, absolutamente incompetente. Muito bem, professor João Mosca, ainda bem que falou disto, porque provavelmente vão ser as futuras gerações a pagar esta dívida. A questão que eu queria fazer é que margens é que o ministro Maliano, que está em Londres, tem para renegociar esta dívida. Nós acompanhamos a renegociação da dívida de Matum, que essencialmente consistiu em transformar aquela dívida em dívida soberana, ou seja, em dívida do Estado. Alargou-se o prazo de pagamento de 5 para 7 anos e vai-se pagar uma prestação anual de 76 milhões contra os anteriores 200 milhões de dólares anuais. Relativamente a Proíndicos e em Matum especificamente, que margens é que o ministro Maliano tem para renegociar esta dívida com os credores? Quer dizer, a margem não é dada pelo ministro Maliano, nem é dada pela economia moçambicana. A margem é dada pelos financiadores externos e pela cobertura que a FMI pode dar ou não pode dar a esta negociação. O FMI já apareceu a dizer que vai está dar, aberto que vai para dar. Portanto, ajudar Moçambique a reestruturar a sua dívida. Portanto, não é Moçambique. Quer dizer, se for por conta de Moçambique, hoje, se pensarmos que Moçambique fosse uma empresa, o que é incorreto, mas apenas por analogia, Moçambique hoje seria uma empresa absolutamente falida, não só a curto prazo como a longo prazo. Seria em queda, estaria em fecho, encerramento, por falência e má gestão. Agora, o que eu vou dizer é que a renegociação a longo prazo vai significar que cada vez mais, quanto mais longo prazo for, mais as futuras gerações vão sofrer com isso. Não só em termos de tempo, como também as taxas de juros vão ser muito mais altas do que aquelas que seriam caso o governo de Moçambique cumprisse os seus compromissos, que não vai cumprir. Portanto, vai haver uma subida de taxa de juros, muito acima do que aquilo que poderia ser possível em situações boas negociais. Segundo, os próprios credores vão assumir um conjunto de garantias que é preciso. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte, é que o governo de Moçambique vai ter tantas garantias porque, vejamos o seguinte percurso. O presidente Nunes foi aos Estados Unidos, reuniu-se com o FMI, do FMI foi-se reunir com o governo americano. O governo americano foi reunir-se com as empresas Andark. Chegou a Moçambique e demitiu o ministro dos Recursos Naturais. Significa que aqui houve, com certeza, pressões muito fortes para que este fenómeno, esta sequência de visita, não é por acaso. Isto foi estabelecido de forma absolutamente meticulosa. Portanto, isso significa que há aqui um conjunto de compromissos e de ligações, não só de Moçambique com cada uma das partes, como entre elas, partes estrangeiras, têm que se comprometer entre si sobre o que é que se vai passar com Moçambique. E aqui aparece o FMI. Quando o FMI aparece a dizer que vai apoiar Moçambique na reestruturação, ele não está a dizer que vai apoiar tecnicamente. Pode apoiar tecnicamente também. Vai dar luz verde ou vai dar algum conforto aos futuros credores para que negociem lá, que nós estamos por detrás a acompanhar, e se houver problemas no futuro, nós podemos talvez resolver os problemas internacionalmente ao nível do FMI. É isso que eles estão a dizer. Portanto, não estão a dar nenhum conforto e dizendo que não, isto aqui nós estamos por trás, nós estamos de acordo, Moçambique está em crise. Não é esse o problema. Muito bem. Professor Mosca, Arlindo Langa, queria que discutisse essa questão que é levantada pelo professor Mosca, de que esta renegociação vai comprometer o futuro das próximas gerações, ou seja, são as próximas gerações que vão pagar esta dívida, considerando que eventualmente se vai alargar o prazo e a partir daí os juros desta dívida é capaz de subir. Primeiro, por outro lado, queria ouvir a sua opinião, que margens é que o ministro Maliano tem em Londres para discutir com os credores que, enfim, emprestaram dinheiro a Proíndicos e a AMAM? Sim,
a questão das futuras gerações, se compromete futuras gerações. O governo neste momento está a construir a ponte sobre a Baía de Moçambique, Baía de Maputo. Projeto Maputo-Catembe. Sim, Maputo-Catembe, sim. A quem que vai servir essa estrada? Construir a circular, a quem vai servir? Queria construir uma barragem Pandancua, com os empréstimos, com financiamento externo, que depois foi parado agora. A quem vai servir? Essas infraestruturas, a dívida de hoje para a construção de infraestruturas econômicas e sociais são exatamente para as gerações futuras. Portanto, não vejo problema nenhum em que as gerações futuras paguem a dívida. Portanto, este processo, não seria a nossa geração a pagar pela ponte, a pagar pela estrada, a pagar pelos hospitais. Portanto, é exatamente isso, sim. Trata-se de uma decisão que, bem pensada, no presente momento, tem que ser implementada e significa empréstimos e que a sociedade moçambicana, a economia, o Estado de Moçambique tem que continuar a honrar os compromissos que assume o governo que está legitimamente eleito e está a dirigir o Estado. Portanto, não vejo problema nisso. É o processo de qualquer sociedade e é assim que se faz. Nós estamos a estudar infraestruturas que foram construídas por gerações que passaram dos nossos bisavós, que foram lá escravos na altura, construíram mesmo esse edifício do Conselho Municipal, as estradas, os prédios, por aí fora. Portanto, se tivessem que pensar que pela dívida os nossos filhos vão ter que pagar e não fazemos nada, então não teríamos nada hoje em dia. Portanto, não vejo problema, faz parte do processo. O que nós temos que fazer agora é assegurarmos que, de fato, os recursos que estamos a pedir emprestados estão a ser aplicados no sentido de vir a beneficiar essas gerações futuras. Então, se é para beneficiar essas gerações futuras, não é problema elas virem a pagar no futuro, faz parte do processo da vida. E em relação à margem que o ministro Maliano tem, conforme disse o professor Mosca, o Moçambique recebeu o conforto do FMI, que apoia a negociação com os credores, a reunião com os credores, para se renegociar a dívida. Portanto, isso já é muito positivo, porque assim permite, dá um certo conforto aos próprios credores de que não estão abandonados e que, portanto, o FMI, como conselheiro para a política económica nos vários países do mundo, vai ajudar Moçambique no sentido de encontrar os melhores mecanismos, tanto de beneficiar a economia moçambicana, como não prejudicar aqueles que emprestaram dinheiro a Moçambique para os projetos que têm em vista. Portanto, há sim a margem sim, muito boa, porque já há essa abertura, esse apoio. Portanto, a confiança de Moçambique perante as instituições de Bretton Woods, estou a falar do FMI e do próprio Banco Mundial, está-se a restabelecer. É claro, é um processo gradual, é um processo que... E depois veja só que essas instituições também têm consciência de que o processo começa em 2012, do endividamento não dado a conhecer ao FMI. E neste momento estamos com outro governo. Então, trata-se de novo governo, continuar o esforço que tem em vista, no sentido de restabelecer a confiança com essas instituições, de modo a avançarmos. Porque a dívida, de fato, Moçambique vai pagar. Moçambique deve e vai pagar. E Moçambique vai produzir e tem recursos para pagar. Portanto, o professor Mosca dizia que Moçambique, se comparado a uma empresa, seremos dizer que a empresa está falida. Não existe nenhum Estado falido, economicamente falido. É só ver os trilhões de metros cúbicos de gás que nós temos, o ouro que nós temos, o gás que nós temos, tudo isso que nós temos. E acima de tudo, o homem, os 25 milhões de moçambicanos, significa produção. Produção na agricultura, produção nos diversos setores econômicos. Portanto, não é possível um país falir. Moçambique tem tudo de bom para ser um sucesso nos próximos anos. Muito bem. Sou Mosca aqui, Arlindo Langa, a rebater as suas ideias em relação à dívida que pode ser suportada pelas gerações vindouras. Também esta última questão de que o país não está falido. Esta esperança que o Arlindo Langa tem. Eu não sei qual é a área de formação do meu colega Arlindo, mas isso em qualquer manual de macroeconomia vem dizendo, qualquer um, que a dívida pública, a partir de certos níveis de capacidade do Estado pagar em certos períodos, passa a ser uma injustiça intergeracional. A frase é esta: injustiça intergeracional. Significa que os investimentos realizados que deviam ser pagos durante um certo tempo, não são pagos durante esse tempo, vão se prolongando por gerações futuras, que somos nós que estamos a decidir
pelas futuras gerações, sem que tenhamos a garantia que essas gerações sejam elas que aceitassem este tipo de decisão. Falou da ponte, falou do circular, falou não sei de quantas. Barragens. De barragens, etc. Mas eu não sei qual é a vantagem que tem aqui a nossa ponte da Catembe. Eu não sei qual é a vantagem que tem neste momento. Portanto, os investimentos têm oportunidade de tempo e têm o custo de oportunidade. Isto é, se eu não construísse a barragem, se eu não construísse a ponte da Catembe, o que é que eu poderia fazer com aquele dinheiro em benefício das atuais gerações que hoje estão a viver na fome e na miséria e em grande sacrifício? Esta ponte da Catembe vai beneficiar o quê? O que é que há daquele lado para beneficiar aquele lado? Tem as justificações oficiais que há, é o Parque dos Elefantes, a Ponta do Ouro e os cimentos. Não sei se estes três fatores, que são fatores de privilégio, além de que, não foi mencionado na altura, o problema da especulação imobiliária que está a existir naquele lado. Não sei se estes três fatores são fatores para que o valor desta ponte construída, pelo menos que custa 5 a 6 vezes mais, caso ela fosse construída num outro país qualquer, isso já foi dito e justificado e fundamentado por um economista moçambicano, não sei o que é que esta ponte vai beneficiar. E, alternativamente, nos próximos 10, 15 anos, o valor dessa ponte, o que é que iria beneficiar ao povo moçambicano? Portanto, são estas coisas que é preciso equacionar. E também, por exemplo, este hotel aqui da Marginal, com certeza que este hotel vai ficar com níveis de ocupação baixíssimos. Há tanto hotel neste momento, a bolha explodiu, a bolha da economia moçambicana rebentou e neste momento vamos atravessar um período longo em que vários sectores vão atravessar períodos muito sérios. Agora, outro segundo, qual era o ponto? Desculpa. Era a questão das gerações e Arlindo Lang, se calhar recordar qual era o problema do que rebateu. O problema da margem, não é? Sim, sim. Quer dizer, o país tem condições de pagar essa claro dívida que o país retomar... Eu primeiramente queria dizer que quando eu falei de que seria falido, eu disse que deveríamos manter as devidas diferenças porque uma empresa é uma empresa e o Estado são coisas completamente diferentes. Antecipadamente eu disse isso. Agora, o que eu estou a querer dizer é que o nosso Estado tomou essas opções que me parecem, repito mais uma vez, excessivamente arriscadas, não é? Para falar de uma palavra suave. Mas eu penso que... Não foi a decisão mais acertada? Os investimentos. Há estudos que provam, inclusive na Faculdade de Economia, onde o meu colega Langa trabalha, dá aulas, há estudos que mostram, em dissertações de mestrado, que o investimento público em Moçambique, não só na Faculdade de Economia, em outras instituições também, tem um efeito muito baixíssimo sobre o crescimento económico. Muito bem, Arlindo Langa, quero ver aqui a sua posição. O que João Mosca está a tentar discutir são as opções do investimento e o seu impacto no crescimento econômico e, enfim, na vida da maior parte dos moçambicanos e daquelas pessoas que de fato precisam. O ponto em que levantou, queria comentar a questão da ponte Maputo-Catembe, os elementos que foram colocados à mesa como argumentos para a construção desta ponte, custa mais de 700 milhões de dólares. O que o Mosca questiona é que estes 700 milhões de dólares, usados de outra forma, poderiam gerar maiores benefícios que a ponte, por exemplo. São pontos de vista. São pontos de vista, quero dizer que um pode dizer que aumentar a despesa pública vai gerar o crescimento econômico, vai gerar o emprego, é claro, vai criar inflação, e o outro dizer que não. O aumento da despesa pública gera endividamento, por aí fora. Quer dizer que podemos olhar para uma realidade de diversos ângulos. Portanto, a construção da ponte não só vai criar o que o Dr. Mosca disse, ele acrescentou outra coisa, disse exploração imobiliária. Especulação imobiliária, sim, sim. Eu devo dizer que eu não falaria de especulação imobiliária, eu ia dizer que iria aumentar o tamanho da cidade de Maputo.
Portanto, a ponte vai expandir a cidade de Maputo para o sul. Portanto, não vai criar especulação imobiliária, vai criar cidade aqui na Cateme, sim. Portanto, e a cidade de Maputo já estava saturada. A estrada circular expandiu a cidade de Maputo. Antes, aquelas zonas que estamos a ver agora, todas elas estão em construção. São os novos assentamentos urbanos que estão a acontecer. Portanto, é preciso termos coragem de fazer estender a cidade. Portanto, não vamos pensar que não vamos nos endividar, porque essa cidade que estamos a construir, essa que vai se expandir para o sul, é mesmo para as gerações futuras, não é para nós. A ponte não vai ficar, essa ponte que é para ser utilizada por mais de centenas e centenas de anos, não é para uma geração. Por que tínhamos de ser nós a pagar? Tem que pagar também as futuras gerações. Se nós estamos a construir uma hidroelétrica, estamos a construir uma barragem, não é para nós, é para futuras gerações. Portanto, a justiça que está a falar futuro intergeracional, se calhar repetir o conceito. Sim, João Mosca. Sim. Não de Mosca, é de manual de economia. Sim. São pontos de vista. Também é outro ponto de vista dizer que é bom que eles paguem por essas infraestruturas, porque essas infraestruturas não terão desaparecido daqui a 50, 100 anos. Estarão lá para eles utilizarem. Então vão pagar nessa altura, vão estar a contribuir para pagar. Portanto, eu não vejo problema nenhum nessa perspectiva. Portanto, eu julgo completamente legítimo. Do mesmo modo que eu estou a utilizar esta Avenida 25 de Setembro, não foi construída há 10 anos, não foi. Não foi construída há 30 anos, não foi. Nem há 40 anos, foi há muito mais. Mas estou a utilizar, até agora. Agora, por que não iria pagar para essa infraestrutura? Portanto, eu não vejo problema nisso. A ponte sobre o Xaxai, a ponte sobre o Zambeze, essas pontes todas foram construídas por outras gerações e a nossa geração também construiu outras. Então, os futuros, nossos netos por aí fora vão ter que pagar preços. Eu não sei qual é a vantagem, por exemplo, estamos a falar já dos outros investimentos, não é? Que afinal estamos a esconder 80% da dívida pública. Não sei qual é o problema do banco necessitar deste tipo de edifício que está aqui. É 25 de setembro. 25 de setembro, sim. Não sei qual é a necessidade que todos os ministérios têm edifícios novos e cada um que veio a seguir concorreu para ser melhor que o anterior. Não sei que tipo de vantagens isso traz. Não só a questão das pontes e das circulares. Tem um fenómeno que às vezes as pessoas não pensam. É que Maputo e as outras cidades, mas sobretudo Maputo e Matola, estão a crescer de uma forma absolutamente caótica, sem qualquer manutenção de infraestrutura, de fornecimento de serviço. Este tipo de infraestrutura vai aumentar a capacidade de atração das populações à volta de Maputo e também das províncias à volta de Maputo para a cidade, aumentando o caotismo e o desenvolvimento absolutamente irregular e sem qualquer tipo de economia que sustenta o emprego de serviços de saúde e educação para este conjunto de pessoas. Portanto, nós estamos a fazer aqui uma política absolutamente de atração à cidade, desenvolvimento da cidade, prejudicando completamente o meio rural. No meio rural as pessoas não têm o acesso à saúde e à educação. Não tem nada a ver com o acesso à saúde e à educação na cidade, que embora seja fraca e seja de má qualidade, não tem nada a ver com aquilo que se passa na cidade. Então, esses dinheiros todos que estão aqui a passar é para quê? É para a gente trair aquelas pessoas e a agricultura lá fica com quem? E a pastagem, e as florestas e etc. Fica com quem? Vamos desertificar o meio rural e fazer de uma cidade de 70% como a Nigéria e como a Angola, em que 70% da população é urbana e não é rural? Isso são opções que é preciso tomar. Agora, quando o Governo optou por essas medidas, não sei se todos esses equadores estas equações foram feitas. Eu sei que não foram, porque nem estudo há da segunda circular, nem estudo há da Ponta Catembe. Há um estudo técnico que é completamente diferente do estudo económico e financeiro de longo prazo. Não existe nenhum estudo desse tipo. Nem existe estudo ambiental. Estamos a falar de quê, afinal? Muito bem, professor Mosca. Vamos agora, caro telespectador, observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a discutir esta decisão do governo moçambicano de renegociar a dívida da MAM e da Proíndicos. E já lá no fim vamos discutir as decisões tomadas pelo Banco de Moçambique para tentar controlar a situação econômica que o país atravessa. Até já. O Moçambola chega ao fim após 30 jornadas. Este sábado, o mítico Estádio da Machava acolhe o Ferroviário de Maputo, Chibute Futebol Clube, a partir das 15 horas. Acompanhe sábado em direto na STV Notícias. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP.
Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Samora Machel, que é o primeiro presidente de Moçambique independente, hoje celebraria, né? Seria o 83º aniversário e este ano também celebra o 30º aniversário da sua morte. Ficou um dos líderes mais carismáticos do mundo, então já passa Moçambique. Então eu acho que é uma data importante para o mundo e que nós, como moçambicanos, né, num todo, devíamos tentar enaltecer, né, o valor da sua liderança, sua ideologia e sua visão que teve para o país quando era vivo. Samora Machel é, no meu entender, um genuíno dirigente, um homem que em toda a plenitude da sua vida pensou num aspecto que era o bem-estar do povo. Antes de mais, era essa a sua missão. Compreender o que isso era, compreender como se pode realizar e interpretar para uma época atual aquilo que era o pensamento, o desejo, a vontade mais profunda de Samora Moisés Machel. Muito bem, boa noite. Bem-vindo à segunda parte do programa O País Econômico. Estamos a discutir esta decisão do governo moçambicano de renegociar a dívida pública, em particular a dívida da MAM e da Proíndicos. Arlindo Langa, ontem, na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro confirmou que, de fato, vai-se avançar para esta renegociação. Na apresentação que o Ministro Adriano Maliani, Ministro da Economia e Finanças, fez em Londres, foi uma apresentação confidencial, diga-se, está estampado no documento. O Ministro Maliani disse que era preciso ter atenção que a LAM, a MCL, a Petromoc e a EDM podem trazer problemas às contas públicas. A minha pergunta é, todas estas empresas são deficitárias e regularmente necessitam de uma injeção do Estado. Qual é a saída para assegurar a estabilidade dessas empresas? Em alguns casos, já tínhamos ouvido alguns ensaios em termos de privatização. Estou a falar do caso da MCL, estou a falar do caso das linhas aéreas de Moçambique. A EDM, nem tanto, tendo em conta a sua especificidade e aquilo que é a realidade do país. Mas em relação à MCL, em relação às linhas aéreas de Moçambique, a Petromoc, que abordagem é que tem que haver, de modo que essas empresas possam ser sustentáveis e o Estado não tenha que aparecer a socorrê-las? Município, se eu tivesse resposta para essa pergunta, certamente que eu seria o Ministro das Finanças, não é? O Ministro de Transportes e Comunicações. Mas a privatização, por exemplo, passar a gestão destas empresas agora, indo à questão na fase, portanto, numa perspectiva de pontos de vista, devo dizer que a MCL tinha tudo para ser uma empresa de sucesso. Foi a primeira empresa com monopólio da telefonia móvel, numa altura em que não se exigia, inclusive, pagamento de nenhuma licença, nenhuma licença de operação. Portanto, teve um monopólio todo de operação aqui no país. As outras empresas, e a MCL só veio a pagar o valor da licença quando as outras empresas foram forçadas a pagar licença de operação. Mas ela já tinha super lucros nessa altura do monopólio. Lembro-me que a MCL, o cartão inicial da MCL vinha num CD, era um cartão de luxo. A recarga da MCL era uma recarga de luxo de 600 meticais, vinha num cartão, todo ele emplasticado e por aí fora. As outras operadoras, quando começaram a operar, trouxeram
recargas, papéis ordinários, só com o número de código lá dentro. E agora são pequeninos cartões. Portanto, os custos operacionais dessas empresas são extremamente baixos. Portanto, o que faltou à MCL foi sair das nuvens em que estava, de uma empresa monopolista, para ver a concorrência e reduzir drasticamente os custos. E reduzir também os gastos administrativos de marketing. E a MCL não... Arlindo Langa, vou direto à minha pergunta. O que o Estado, na situação econômica que nos encontramos, que o governo, através do orçamento do Estado, tem que socorrer um conjunto de situações? O que se faz com estas empresas que têm que ser suportadas pelos recursos do Estado? Nós estamos a sair de um sistema de economia centralmente planificado, em que o sistema de comunicações, de certa forma, tinha que ter uma mão do Estado. E gradualmente vamos nos libertando disso. Daí a existência, portanto, das comunicações de Moçambique como operadora e MCL por aí fora. E agora temos empresas privadas. A privatização da MCL pode significar a entrada de novos acionistas, mas também pode significar a fusão com as outras operadoras que estão neste momento no mercado. Portanto, não sei qual é a estratégia que o Ministério tem, mas qualquer que seja a alternativa, vai significar uma extinção da MCL. Devo dizer que não é correto pensarmos que a privatização é o remédio para a inoperância ou a ineficiência de gestão empresarial. Quer dizer que, afinal, o administrador A ou Z, se for a gerir a empresa como proprietário, como acionista, ele vai gerir bem. E quando é funcionário do Estado a gerir a empresa, quer dizer que os seus conhecimentos desaparecem. Porque se formos a privatizar a MCL, quem há de ir gerir lá a empresa MCL? Serão os moçambicanos. E quem está a gerir a MCL são moçambicanos. Então, onde é que está o problema? O problema está na mentalidade das pessoas. Porque se é possível privatizar a empresa andar bem, então quer dizer que pode andar bem agora. Agora, poderia andar melhor, inclusive, que tem o suporte do Estado. Portanto, há problemas mesmo é preciso resolver. Preciso resolver, sim. João Mosca, o que se faz com estas empresas que basicamente estão nas mãos do Estado para poderem funcionar? Olha, eu queria, antes de dar só 30 segundos, dizer que não é só essas empresas. Quase todas as empresas públicas estão em situação de déficit muito elevado. A LM é um caso mais que evidente e o problema são muito mais complicados do que a própria gestão em si, porque as empresas públicas sofrem pressões externas do governo e do sistema político que lhes fazem com que eles não possam desenvolver a sua atividade debaixo de uma lógica estritamente empresarial e de mercado. Isso faz com que as empresas se sintam absolutamente, por um lado, apoiadas pelo Estado, como disse o colega Langa, por outro lado, sufocadas pelo próprio Estado. E ela é um caso mais que evidente. Está há 40 anos a operar em monopólio, profundamente protegida, e cada vez funciona pior. Põe-se lá dirigentes que não sabem nada daquilo, assim como noutras empresas públicas, igualmente PCAs e outros dirigentes que não sabem nada do assunto, nem de gestão sabem. E depois, claro, pressões políticas, o uso do património do Estado, das empresas para fins estatais, utilização dos dinheiros da empresa para suporte de atividades do governamentais e até do partido, Frelimo, inclusive congressos e etc. E outro tipo de atividade. Estas empresas não podem nunca dar lucro. Portanto, isto está aqui, o que quer dizer? Quer dizer que a gestão económica do nosso país é feita, gostemos ou não gostemos do que eu vou dizer, isto tenho muito respeito por muitos técnicos que existem no aparelho de Estado, que eu conheço e são muito bons técnicos, mas a nossa gestão económica é absolutamente incompetente. Não é porque os técnicos sejam incompetentes, é porque existem pressões de natureza política, com aquela linda frase de que é um custo político. Ou no tempo anterior, depois da independência, dizia-se que a política no posto de comando. Portanto,
portanto, a economia que tem que suportar tudo isto. Isso não é assim. Quando isso é feito sistematicamente, a economia vai acabar por sofrer. Portanto, estes fatores das empresas públicas não têm quase nada a ver com o setor externo que nós estávamos aqui a falar, que o setor externo é que é o culpado de tudo, ou é o culpado da maior parte dos problemas que Moçambique tem. Estas empresas vão à falência pela forma de gestão e de orientação e de como as empresas são instrumentalizadas em defesa do sistema do poder e de algumas elites, porque muitos deles têm cotas lá dentro, são sócios. Portanto, é isso que eu queria dizer num primeiro momento. Não é? Muito bem, vamos avançar. O Primeiro-Ministro anunciou também ontem na Assembleia da República que a Procuradoria-Geral da República vai lançar o concurso público internacional para identificar uma empresa que possa fazer a tal auditoria independente e internacional à dívida pública. Vamos tentar olhar para os timings. O processo da auditoria é um processo bastante complexo, longo. Ainda por cima, uma auditoria com as características que esta terá. Para já é preciso contactar bancos nacionais e estrangeiros, é preciso contactar países. E isto leva o seu tempo. A minha pergunta e também só acrescentar que o concurso público, só a definição dos termos de referência, é um processo que ainda não está concluído. Fazer esse trabalho todo, lançar o concurso público, selecionar as empresas, adjudicar o contrato de auditoria. Não vamos chegar ao fim do mandato sem a auditoria feita e sem termos este assunto das dívidas ocultas esclarecido. Não vamos chegar, não. Devo dizer que o governo já identificou 2 empresas inglesas que vão fazer auditoria às empresas que receberam financiamento do Estado, as 3 empresas. Portanto, já estão identificadas as empresas, uma para a área da contabilidade e outra para a área do direito. Portanto, isso foi identificado sem ainda se lançar o concurso os termos público. de referência também, e inclusive tem a anuência do próprio FMI, essas empresas que vão fazer esse trabalho. Portanto, está em coordenação com o conhecimento do FMI. Portanto, não há problemas, acho que num curto espaço de tempo essas empresas vão estar a começar a trabalhar. É claro, o processo da auditoria é um processo longo, é verdade. Mas depende daquilo que nós queremos, daquilo que nós queremos fazer. Se nós queremos levar 6 meses, podemos levar 6 meses, mas se quisermos levar 3 meses, podemos levar 3 meses. Também se quisermos levar 5 anos, também podemos levar 5 anos. Sim, se é fazer auditoria. Portanto, depende daquilo que se pretende. Já estão identificados. Só que existe esse processo da Procuradoria também, que afirmou na Assembleia da República dizer que estava a trabalhar nos termos de referência e depois para contratar empresas. Portanto, julgo aqui estar a haver uma proliferação não é proliferação porque não estão a nascer por aí fora, não. Parece-me que há necessidade do governo, portanto, temos o governo de um lado, temos o setor judicial do outro lado, e depois temos o Parlamento também, que hoje mesmo escolheu membros para integrar a comissão de inquérito em relação à dívida pública. Quer dizer, parece estar a haver uma sobreposição de organismos de Estado para fazer a mesma coisa. Mas que o governo já está a trabalhar nisso, está a trabalhar sim, vai acontecer sim. João Mosca, os timings para esta auditoria, atendendo ao fato que a partir do próximo ano começamos a ter a corrida para as autárquicas e, enfim, daqui a 2 anos e meio temos as eleições gerais. Vamos ter a auditoria pronta até lá, considerando também que para a vida voltar à normalidade, os doadores precisam ter esta auditoria em cima da mesa para desbloquear as doações e outras formas de financiamento ao país. Quer dizer, não sei quanto tempo vai durar, não é? Pode, como foi dito, pode durar pouco ou muito tempo, não é? Eu não tenho nenhuma base para neste momento fazer algum tipo de afirmação num outro sentido, não é? Mas recordo que estes processos são processos que têm que ser muito cautelosos, não é? Eu lembro-me que quando começou a questão da discussão da dívida, para em maio ou junho, se falava que em setembro as coisas estavam resolvidas e logo apareceram bastantes pessoas da sociedade moçambicana a dizer que pelo menos até o fim do ano não seria possível, simplesmente pelos procedimentos e pelos tempos que o FMI e outras organizações levam nestes processos. Agora, quando aparece alguém com responsabilidades governamentais a fazer esse tipo de afirmação absolutamente infundadas e contra aquilo que é a regra, dizer que em setembro, a partir de setembro, podemos começar a ter o princípio da solução dos problemas, ou não sabe, portanto seria incompetente, ou está a mentir.
ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, portanto, para finalizar, eu desejaria muito que o processo fosse rápido, que o processo de normalização fosse tão breve quanto possível, para vermos se saímos dessa questão, porque sem o FMI e sem a cooperação internacional, Moçambique, ao longo de 40 anos, foi permanentemente ficando cada vez mais dependente destes recursos, e não só. Hoje discute-se e fazem estratégias para o futuro pensando na continuação desta dependência do exterior e não de um investimento, de um crescimento sustentável internamente. Continua a lógica do estou a pedir, da mão estendida, continua neste momento. Vejamos o que é que está-se a passar no próprio orçamento e no próprias estratégias que alguns ministérios estão a tirar, estão a contar absolutamente com o fator externo. O Ministério da Agricultura fala agora de mecanização, fala agora de técnicos, mas toda essa mecanização vem de fora. Quer dizer, não há nenhum movimento de desenvolvimento a partir dos recursos e das capacidades locais. Fazer desenvolver o pequeno produtor é tudo com base em inputs tecnológicos, técnicos que nós não temos, que temos que importar e que estamos à espera que nos ofereçam. O Ministério da Agricultura é um caso, exemplo, o problema do turismo é outro exemplo concreto. Eu estou a falar desses dois casos. Foram os dois ministérios que fizeram agora conferências internacionais, conferências nacionais sobre agricultura e sobre o turismo. Quer dizer, você analisa bem o que é que eles foram para lá dizer, ou o que é que alguns dos seus técnicos disseram, é absolutamente a continuidade de um crescimento que já vinha acontecendo e que aprofundou e que afundou o país numa fortíssima dependência externa. Esta mudança de paradigma é que eu não estou a ver, e portanto, se não muda paradigma, as coisas não podem melhorar a curto prazo, podem melhorar durante algum tempo, volta a piorar, andamos permanentemente no ciclo do crise-crescimento, não é? Muito bem. Vamos passar para as decisões do Banco de Moçambique. Arenilana, ficamos com o tempo limitado. O Banco de Moçambique tomou as medidas que já são conhecidas publicamente, são decisões históricas, especialmente esta do aumento das taxas diretórias em 600 pontos base e a previsão do aumento da inflação para mais de 30% até o final deste ano. A questão é, esta decisão vai melhorar a vida das pessoas ou vai piorar ainda mais? Não há o risco destas decisões terem o efeito contrário daquilo que a autoridade monetária, no caso, pretende? O que a autoridade monetária pretende com o aumento das taxas de juros agora está a um nível de 23,25%, com esse aumento de 600 pontos base. Pretende reduzir a demanda agregada, pretende reduzir a pressão sobre a procura de bens e serviços na economia e por essa via, conduzir à redução da inflação. A redução da inflação significa a melhoria do poder de compra das famílias. É isso que se pretende fazer. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico. A questão que é levantada e muitos economistas colocam em cima da mesa é que, teoricamente, é isso que estava a dizer, mas podemos não chegar lá. E a tal recuperação do poder de compra das pessoas pode não ocorrer. Sim. Portanto, a razão, neste momento, da inflação, os níveis de inflação que estamos a enfrentar agora, tem a ver com a desvalorização do metical. Portanto, no momento em que os doadores internacionais, os nossos parceiros, reduziram o financiamento à economia, a balança de pagamentos, e depois temos o problema da redução da produção, e no momento em que a despesa pública disparou, e então isso conduz à subida dos preços. Portanto, o que o Banco de Moçambique é uma contribuição através da política monetária para a redução dos níveis de inflação e conduzir ao crescimento econômico, estabilização da economia. Por outro lado, o governo tem a responsabilidade de outros instrumentos de política, portanto, estamos a falar de política econômica, nomeadamente da política fiscal. Isso já é da responsabilidade do Ministério das Finanças, sobre que contenção deve fazer relativamente à despesa pública, que atuação deve fazer relativamente aos impostos. É preciso associar, as medidas do lado monetário com as do lado fiscal. Sim. Portanto, para o Banco de Moçambique, neste momento, há uma forma, o que o Banco de Moçambique alega que há excesso de liquidez na economia. Há excesso de liquidez na economia quer dizer que há muito dinheiro em circulação na economia. Houve uma emissão de bilhetes de tesouro, mas a liquidez ainda continua alto.
Então, neste momento, trata-se de reduzir essa liquidez, que é fazer a contração monetária de modo a conduzir a uma redução da procura interna e, por essa via, reduzir o nível de preços. E o efeito global será, efetivamente, o bem-estar das pessoas. Chegamos a esse efeito. É claro que eu costumo dizer que, por exemplo, criticou-se muito a privatização das empresas. Recordo-me que havia uma empresa de cervejeiro que chamava-se Suger. E a Suger empregava acima de 2.000 e tal trabalhadores. E ao se definir a privatização, significava reduzir o número de trabalhadores. Redução do número de trabalhadores significa alguns trabalhadores vão morrer de ataque cardíaco e por aí fora. Mas depois, quando entra um novo investimento, portanto, por causa da redução da privatização, aquela nova empresa gradualmente foi aumentando o número de trabalhadores e superou os 2.500 que perderam o emprego. Portanto, quando nós estamos a criticar uma dada medida, estamos a criticar os efeitos de curto prazo. Não estamos a olhar o efeito de longo prazo que essa medida tem. No longo prazo, as coisas se estabelecem, restabelecem-se e estabilizam-se e as pessoas ficam a ganhar. No curto prazo, evidentemente, há sacrifícios que têm que ser concedidos pelas pessoas. Muito bem. Professor João Mosca, a longo prazo estas decisões do Banco de Moçambique vão contribuir para a estabilização da situação econômica do país. Concorda com esta posição? Depende de muitos fatores e, portanto, o que é que vai acontecer a longo prazo, não sei se aqueles que acreditam em Deus podem pensar que Deus saberá, não é? Como o problema do petróleo, que era a partir do gás, a partir de 2017, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o Banco de Moçambique não atuou isolado do governo de Moçambique, estão em coordenação. O governador do banco participa nas reuniões várias reuniões dos ministérios e também no nível do Conselho de Ministros. O que me admira a mim é que se priorizou a política monetária. E a política monetária, ao ser priorizada, avançou com medidas que, sim, é certo que vai criar uma retração da demanda e talvez uma possibilidade de redução do preço, mas também, por outro lado, vai aumentar o custo do dinheiro. Hoje, neste momento, o crédito ao bens de consumo estão à volta dos 40%. Ao nível das empresas já ultrapassou os 34%, 35%. Significa que não vai haver investimento, não vai haver crédito para as empresas com este nível de taxas de juros e o nível do consumo vai diminuir. E o nível de crédito ao consumo. Se o objetivo é fazer sacrificar a população devido ao contexto de curto prazo que existe, então as empresas também vão sofrer com isso, não só por redução da demanda, como também pela dificuldade de procurar dinheiro e de suportar aquele custo do capital. Significa que vai haver uma retração forte da nossa economia. Apenas um pequeno parênteses. Eu vou ter muitas dúvidas, quase que tenho a certeza, mas isso veremos em fevereiro ou março do próximo ano, que o nosso crescimento económico não vai ser nem de 4, nem de 3,7, vai ser um crescimento negativo. Isso nós vamos ver isso. Porque quando o Ministério das Finanças começou por dizer que era 4,5%, houve economistas moçambicanos que disseram ao Sr. Ministro das Finanças que isso era irrealista. Houve economistas moçambicanos que disseram que o 16,7% de inflação era absolutamente irrealista. Houve economistas moçambicanos que foram dizer que atenção com a taxa de câmbio, e isso não foi considerado nem sequer nas previsões do cálculo do orçamento. Quando economistas disseram, cuidado com as empresas públicas, só agora, quando os problemas estão a arrebentar, é que o governo vem a acudir às questões. Mas esses problemas são problemas antiquíssimos. Isto para dizer o quê? Para dizer que a minha opinião, e não só a minha opinião, é que o primeiro ação devia ser na política fiscal. Porque o Orçamento de Estado representa hoje perto de 45% da riqueza nacional. E se você está a deixar 45% da riqueza nacional quase que intocável, porque o orçamento retificativo é mentira, não foi retificativo, porque reduziu apenas 1% daquilo que estava previsto. Portanto, quem reduz 1% do que estava previsto, não estamos a falar de retificativo. E até o 2017 tem umas medidas muito ligeiras sobre o assunto. O que nós estamos a dizer é o seguinte, é que o orçamento do Estado, o Estado tem que ter profundas reformas no assunto. Não só. Um aspecto muito importante é que, como disse o colega Langa,
estamos a retirar dinheiro do mercado, porque existe supostamente muita solvabilidade, muita oferta monetária, muita solvabilidade, e então estamos a retirar dinheiro, aumentamos as taxas, os depósitos que os bancos comerciais têm que fazer no Banco de Moçambique. Mas isto o que é? No fundo, o que é que trata disso? É que o Banco de Moçambique está a criar reservas para vir a subscrever bilhetes do Tesouro. Então, uma parte significativa da nossa dívida pública já vai começar a ser paga por recursos internos. Isso já vem acontecido nos últimos anos, a substituição gradual do financiamento externo da dívida pública por financiamento interno através de bilhetes de tesouro. O que é que isso significa? Estamos a tirar dinheiro do setor privado, estamos a tirar dinheiro do setor público, do setor das famílias, para investimento, para aumentar a produção, para ir financiar um Estado que já tem 45% do orçamento. Não só dentro do próprio Estado, as medidas que foram tomadas em relação aos funcionários, se corta certo tipo de despesa, estou de acordo com elas, mas as mordomias não foram tocadas. Quer dizer, onde é que está a justiça social das medidas que estão sendo tomadas pelo Governo no sentido de afetar a população pela inflação, pela redução da demanda pública, mas as elites continuam a ver. Ainda hoje vi no avião uma pessoa que parecia responsável, ao baixo tinha lá um protocolo, saiu e imediatamente depois do scanner tem outro protocolo que lhe carregou a pastinha. Então estamos a falar de quê? Essas mordomias todas. E essa elite não foi tocada. Então estamos a ver que as elites continuam a viver do bom e a população continua a sofrer cada vez mais. Portanto, há aqui uma injustiça absolutamente muito criticável de quem suporta os custos deste reajustamento do Orçamento de Estado e ajustamento da economia. Como sempre, em quase todas as economias, são as populações que suportam. Mas este tipo de subsídios que estamos ainda a tentar aguentar para suportar o pão, o combustível, etc., o combustível menos, porque já foi um pouco aumentado, a luz, a água, etc., que embora tivesse havido pequenos aumentos, continuam a ser subsidiados. Agora, estou para ver até que ponto é que as empresas públicas vão continuar a agravar os seus déficits e até que ponto é que o Estado vai continuar a suportar esses subsídios, quando é um Estado que está desculpe a expressão, colega Langa, por analogia às empresas públicas, está em falência, não é? Portanto... Muito bem, professor Mosca, Arlindo Langa, eu queria responder, mas estamos já com o tempo esgotado, terminamos o nosso programa por aqui. Agradecer a vossa presença, ao professor Arlindo Langa, que é professor na Universidade Eduardo Mondlane, também ao professor João Mosca, que é docente na Universidade Politécnica, caro telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira, programa O País Econômico.